Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 4, módulo 1, Esperanças e Consolações, roteiro 4, a felicidade atual e futura. Neste roteiro, nós vamos conversar sobre a felicidade atual e a felicidade futura. Vamos entender qual é o sentido da palavra felicidade, como devemos entendê-la para nossas vidas. E vamos entender também o peso que devemos dar à vida material e à vida espiritual para entender o que vem a ser a felicidade futura. O conceito de felicidade atual e futura pode ser resumido na seguinte orientação espírita. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. É preciso, contudo, analisar com segurança a abrangência deste ensino espírita. O estado de felicidade ainda é relativo, considerando as lutas e os desafios provacionais existentes na Terra. A felicidade completa é um ideal a ser alcançado a partir da transformação do homem para melhor, como esclarecem os espíritos da codificação, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Cedo ou tarde, porém, a humanidade terrestre será feliz, pois esta é a sua destinação prevista nos códigos divinos. Com a evolução paulatina, o ser humano aprende a construir a própria felicidade, uma vez que ele é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Percebemos, então, que a felicidade na vida material é existir a possibilidade de nós termos o que nos é necessário, conseguirmos atender as nossas necessidades básicas. Por outro lado, a verdadeira felicidade é uma conquista de uma jornada espiritual, e isso se traduz pela felicidade futura, que vai ser aquela que vamos adquirir quando chegarmos ao nível espiritual mais elevado, aí sim compreendendo o que é felicidade. Mas não é possível afastar a felicidade da Terra. É possível sim viver na Terra e ser feliz tanto quanto possível, considerando as condições da Terra como um mundo de provas e expiações. Quando nós trilhamos o caminho do bem e fazemos a escolha pelo bem, podemos sim amelhar a felicidade que é deste mundo. Mas a felicidade futura, essa vai ser adquirida nessa nossa jornada evolutiva. Precisamos sim entender que na vida material temos que buscar o que nos é necessário. E isso vai nos dar a paz de espírito e uma certa felicidade. Mas que a verdadeira felicidade é aquela que vamos encontrar fazendo a busca por aquilo que é necessário para a nossa vida espiritual. O homem que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Consola-se facilmente de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para realizá-la. Somos punidos já nesta vida pelas infrações que cometemos às leis que regem a existência corporal, por meio dos males decorrentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, são a consequência de um primeiro afastamento do caminho reto. Em virtude desse desvio, enveredamos por outro mal, e de consequência em consequência, caímos na desgraça. É necessário compreender, então, que a jornada terrena é apenas uma fase, uma etapa da nossa jornada espiritual. Estamos aqui por momentos, por algum tempo, para aprender e para nos corrigir e nos aprimorar. Muito da felicidade que nós experimentamos é consequência das escolhas boas que fazemos. Por outro lado, muito das tristezas e sofrimentos estão relacionadas aos equívocos cometidos
nesta encarnação e não em encarnações passadas. É lógico que existem os resgates, que são o cumprimento da lei de causa e efeito em que nós tentamos corrigir falhas do passado. Mas boa parte da tristeza ou da ausência de felicidade que experimentamos na vida atual é consequência das escolhas equivocadas que fazemos nesta vida. E precisamos ter essa capacidade de perceber e a humildade de reconhecer os nossos erros, para que aí sim possamos alterar o rumo da nossa jornada, possamos encontrar um melhor caminho e aí sim experimentar a felicidade que é possível neste mundo. Tópico 1. Em que consiste a felicidade na Terra? A busca da felicidade em um mundo de transição como a Terra pode resultar infrutífera, caso a pessoa concentre suas ações na posse de bens materiais e se descuide da aquisição de valores espirituais. Os bens materiais devem ser considerados, neste aspecto, os meios e não os fins da felicidade. É por este motivo que os bons espíritos ensinam que devemos aprender a discernir a respeito do que efetivamente é necessário e o que é supérfluo à existência. Trata-se, na verdade, de poderoso desafio, considerando o utilitarismo e o consumismo presentes na sociedade moderna. O apego sempre reflete imperfeição moral, seja ele direcionado aos bens materiais ou às pessoas. Não se deve, contudo, confundir apego com amor. O apego é sempre de natureza restritiva, egoística. O amor, ao contrário, sabe dividir, concede liberdade e desapego. A Terra, atualmente, é um mundo de provas e expiações em transição para um mundo de regeneração. E nessa condição, a felicidade experimentada aqui é uma felicidade restrita, limitada. Mas para nós entendermos como devemos proceder nessa jornada terrena, precisamos entender a diferença entre o necessário e o supérfluo. A busca da felicidade consiste em entender o que nos é necessário e alcançar, fazer os esforços necessários para atender a essas necessidades. Por outro lado, precisamos também buscar aquilo que vai nos dar a força e a felicidade na vida futura, que é olhar também para os aspectos morais, para o mundo espiritual. Fazendo esse olhar, vamos conseguir entender que a felicidade da Terra é a felicidade limitada, inclusive, à sua característica, como um mundo ainda em evolução. E, portanto, não se pode experimentar uma felicidade plena, mas é possível, na medida das circunstâncias que a Terra traz, experimentar a felicidade quando nós buscamos o necessário, entendemos que a vida material não é a mais importante, e sim a vida espiritual. E buscando o necessário, vamos afastar da nossa vida aquilo que é supérfluo, no aspecto material e também no aspecto dos relacionamentos. E com isso, vamos ter uma vida mais equilibrada, uma vida mergulhada em paz, serenidade, que aí sim vai nos dar a possibilidade de sentir o quanto de felicidade que é possível aqui na Terra. Há também outro aspecto da questão. Os bens materiais não acompanharão o espírito no mundo espiritual após a morte do corpo físico. Nem mesmo este será levado. Assim é sempre útil meditar a respeito desta orientação de Jesus. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros do céu, onde nem a traça nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam, pois onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, Bíblia de Jerusalém. A última frase do ensinamento do Mestre, a que afirma, pois onde está teu tesouro, aí estará também teu coração, é plena de sabedoria. Jesus destaca o valor do amor, representado na palavra coração. Significa dizer que a pessoa que ama concentra todas suas energias, sentimentos e emoções no objeto do seu afeto, no seu tesouro, de acordo com o conceito evangélico. Além disso, destaca-se nessa passagem evangélica
a questão da perecibilidade dos bens materiais e a perenidade dos tesouros espirituais. O que é do mundo material permanece no mundo material. Por isso, buscar amealhar bens materiais é justamente trazer para si a dor, a tristeza e o sofrimento, porque os bens materiais não preenchem a necessidade do espírito. Eles podem ser importantes na medida do atendimento das nossas necessidades. Tanto os bens materiais não nos acompanham no mundo espiritual que nem o nosso corpo físico nos acompanhará após a morte. Com o desencarne, seremos apenas espírito e perispírito. O corpo físico permanecerá na Terra e será aqui decomposto justamente por ser matéria. Mas, quando nós nos perdemos na caminhada, passamos a privilegiar aquilo que tem menor importância. Por isso que Jesus fala, onde estiver a sua vontade, a sua intenção, estará o seu coração. Se seu coração está direcionado para as coisas materiais, sua vida vai estar direcionada para as coisas materiais e você vai se frustrar, porque os bens materiais perecem, se acabam, são temporários. Agora, se você concentrar sua vontade, sua intenção, seu coração naquilo que está ligado à vida espiritual, você aí vai estar pleno. Porque quando desencarnarmos, vamos ser espíritos, sem um corpo físico. E nessa condição, teremos apenas o nosso conhecimento e os nossos valores morais. Isso que vai nos acompanhar pelo resto de nossa jornada espiritual. Conforme esclarecem os espíritos superiores, os bens materiais são transitoriamente concedidos por Deus aos homens para serem utilizados em proveito de seu crescimento espiritual. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui à vontade, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus anula frequentemente todas as previsões, o que faz a riqueza escapar daquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Todas as coisas da matéria desaparecerão um dia, mesmo as que se revelam duráveis, seja pela natural corrosão do tempo, seja pela transformação operada na natureza. Assim, ninguém é proprietário de qualquer bem material. Ainda que os processos de segurança sejam eficientes, esses bens não resistem aos assaltos da cobiça de alguns indivíduos, ao roubo, à destruição proposital ou por acidente, de forma que mais dia, menos dia, serão inevitavelmente transferidos a outrem. É o que ensina Pascal, em mensagem transmitida em Genebra, na Suíça, no ano de 1860, mas que permanece atual. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Desde, porém, que é forçado a abandonar tudo isso, não tem a posse real das suas riquezas, mas simplesmente o usufruto. Que possui ele, então? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, porque daquilo que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Percebemos então que Deus concede a nós aquilo que é necessário em termos de bens materiais. O Deus concede a possibilidade de nós conquistarmos, ganharmos, através de nosso trabalho, esses bens materiais. E a finalidade desses bens materiais é nos proporcionar o necessário para a existência terrena. Mas tudo isso é apenas um usufruto. O que é isso? Aquilo que nós podemos usar por um determinado tempo. Inclusive o nosso corpo físico. Teremos um tempo de uso desse corpo físico, chamado vida. E depois, com o advento da morte, esse corpo físico aqui permanecerá. E junto com ele, tudo aquilo que ganhamos, que juntamos durante a vida terrena em termos materiais. Mas algo que nós levamos
para o outro lado, para o mundo espiritual. Nós levamos a nossa inteligência, os nossos conhecimentos, as nossas virtudes aprendidas, as nossas habilidades aprendidas durante a jornada terrena, porque isso se incorpora ao nosso espírito como conhecimento. Levamos também a moral que adquirimos, o bem que praticamos, a caridade que fizemos. Isso se incorpora ao nosso espírito como virtudes, como aspectos positivos do espírito. E isso nós levamos por toda a eternidade. Precisamos, então, entender essa diferença entre os aspectos materiais e a temporalidade dos mesmos e os aspectos espirituais, que, assim, são elementos para a felicidade futura. Os homens prudentes empenham-se em adquirir tesouros eternos, não transitórios. Já afirmava a propósito um espírito protetor. Quando considero a brevidade da vida, impressiona-me dolorosamente a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, enquanto dais tão pouca importância ao vosso aperfeiçoamento moral, a que consagrais pouco ou nenhum tempo, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos. Quanta aflição, inquietações e tormentos cada um se impõe, quantas noites de insônia, para aumentar uma fortuna muitas vezes mais que suficiente, por cúmulo da cegueira. Não é raro se encontrarem pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos! A felicidade futura encontra-se estritamente na dependência das ações realizadas no presente. Sendo assim, é importante viver no momento atual, consciente de que esta vivência terá consequências na vida futura. Para tanto, é necessária a aquisição de bens imperecíveis, representada pelo tesouro do conhecimento e da moral. Trata-se, é verdade, de uma tarefa árdua, de investimento contínuo, mas com certeza garantidor de felicidade duradoura no presente e no futuro, em ambos os planos da vida. É preciso entender que a felicidade futura ela é construída no presente. São nossas ações, nossas escolhas de agora que vão nos proporcionar a felicidade futura na jornada espiritual. Quando fazemos a escolha pelos bens que são permanentes, conhecimento, moralidade, virtudes, fazemos a escolha pela felicidade futura. Mas essa felicidade ela só vai acontecer na nossa jornada espiritual quando nós agimos no agora. Então é hoje que nós tomamos as ações que vão nos propiciar a evolução moral para a felicidade futura. Por outro lado, quando nós nos concentramos na vida material, estamos nos concentrando numa vida momentânea. E aí deixamos de amealhar os bens para a felicidade futura. Não somos felizes nem na vida atual, nem não experimentamos a felicidade atual e não experimentaremos a felicidade futura se nós fizermos a escolha equivocada de privilegiar os bens materiais. Mas se nós entendemos que os bens materiais são apenas os elementos necessários para a nossa existência enquanto vida material e damos prioridade aos bens da vida futura, à questão da moralidade, do conhecimento, aí sim, nós vamos seguir uma jornada de experimentar no futuro a verdadeira felicidade. A chave da felicidade revela-se, segundo o Espiritismo, na prática do bem, no qual se é possível exercitar a caridade. Tal prática deve ter como fundamento as lições do Evangelho, conforme assinala Vicente de Paulo. Sede bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda eterna felicidade se acha contida neste preceito. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às altas regiões espirituais
senão pelo devotamento ao próximo, e só encontra consolação e ventura nos arroubos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da vida eterna se vos abrirá. Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Vede a multidão de homens de bem, cuja lembrança é guardada pela vossa história. O Cristo não vos disse tudo o que tem relação com as virtudes da caridade e do amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todas as suas suaves sentenças? Gostaria que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Vossos males provêm apenas do abandono voluntário a que relegais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, tende mais constância na propagação da vossa nova doutrina. Se podemos dizer qual o meio para se atingir a felicidade na vida futura, esse meio é justamente a prática da caridade. Vivenciar o amai-vos uns aos outros, como Cristo ensinou. Todo o bem que praticamos, ele retorna para nós, não como valores materiais ou como os bens materiais, ou como reconhecimento em termos de notoriedade, nada disso. A prática do bem, a prática da caridade verdadeira, descompromissada, ela vai nos garantir a evolução moral, passo a passo para atingir a verdadeira felicidade, que é a felicidade futura. Então, precisamos vivenciar esse ensinamento de Jesus, amai-vos uns aos outros, porque é justamente quando nós despertamos para amar o próximo, é que nós conseguimos trazer para a nossa vida espiritual a riqueza que Jesus nos sugere que carreguemos para a eternidade. Tópico 2. Aspectos que garantem a felicidade atual e futura. O espírito Lacordaire analisa com sabedoria as más consequências do apego aos bens terrenos, assinalando aspectos que garantem a felicidade atual e futura. Destacamos, em seguida, os trechos mais significativos desta importante mensagem que se encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís vossas faculdades de amar, ao aplicá-las todas as coisas materiais. Sede sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem mescla. Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem, que por meio de trabalho honrado e assíduo ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande quanto a que separa a prodigalidade exagerada da sórdida avareza. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso próprio corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isto. Deus vos emprestou e tereis que restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor dos que não têm sequer o necessário. Os bens que Deus vos confiou despertam nos vossos corações ardente e desvairada cobiça. Já pensastes, quando vos apegais imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? O espírito Lacordaire, nessa mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, apresenta vários pontos sobre a vida material e vida espiritual e sobre o que é encontrar a felicidade e viver a felicidade atual
e a futura. E ele já começa dizendo que o apego aos bens materiais é o maior erro que se pode ter. E ele completa em seguida e fala: não significa que aquilo que nós ganhamos pelo trabalho honesto, pela nossa capacidade, pelos talentos que Deus nos deu, não possa ser recebido, não possa ser angariado. Daí a receber os bens materiais e se apegar a esses bens é uma distância muito grande. E aí que reside o erro. Outro ponto é quando o indivíduo ele tem a riqueza, ele conquista a riqueza e ele se apega a essa riqueza e deixa de viver e buscar a vida espiritual para cada vez mais aumentar essa riqueza, ou seja, cada vez mais se apoderar de bens materiais, sem entender que esses bens materiais eles têm também uma origem divina. Deus nos permite adquiri-los. E como Deus nos permite, ele também deseja que aquele que tem mais, que conseguiu amealhar mais, também leve bens materiais, divida esses bens para dispor, para ajudar o próximo. O amai-vos uns aos outros. Quando o homem consegue entender que aquilo que ele ganha também pode ajudar a aliviar o sofrimento do outro, ele pode usufruir, sim, dos bens materiais que ganhou honestamente, legitimamente, com o seu conhecimento, seu trabalho, suas habilidades, mas também aquilo que sobra, aquilo que é desnecessário, ele pode utilizar, pode ser um instrumento divino para aliviar o sofrimento do próximo, que está desprovido momentaneamente de bens materiais. É em vão que procurais iludir-vos na terra, colorido com o nome de virtude, o que muitas vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência ao que é apenas cupidez e avareza, ou generosidade ao que não passa de prodigalidade em proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade economizando, amontoando ouro, para, diz ele, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e ninguém pode censurar. Mas será esse o único motivo que o guia? Infelizmente, no homem que possui bens de fortuna, há um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Como depositário desses bens, o homem não tem o direito de os dilapidar, nem de os confiscar em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade, é muitas vezes uma forma de egoísmo. Alguém que esbanja a mãos cheias o ouro de que disponha para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a riqueza no seu justo valor, em saber servir-se dela em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-la. Ponderai, sobretudo, se há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. O pouco apreço que se ligue a uma coisa torna menos sensível à sua perda. Percebemos, então, que quando o homem ele dá todo o valor aos bens materiais, ele está trazendo para si, para a sua vida, a tristeza, porque os bens materiais não vão preencher os sentimentos que a pessoa necessita para viver na Terra, e muito menos para viver na vida futura, na vida espiritual. Quando a pessoa ela age, seja de maneira desmedida com a riqueza, né, o perdulário, aquele que esbanja dinheiro, seja aquele que é avarento, que acumula e que cada vez mais quer acumular riquezas, tanto um como o outro ostentam, na verdade, defeitos, sombras, porque aquele que esbanja, que é esbanjador, que não utiliza o que lhe sobra para o proveito do próximo, ele, na verdade, ele age com egoísmo, ele pensa só em si. Enquanto o avarento, aquela pessoa que tem apego e que não quer se desprender e que diz, inclusive, que não estou aqui acumulando riqueza para deixar de herança aos meus filhos, ele, na verdade, ele é tomado pelo orgulho. Tanto o egoísmo
como o orgulho, são as chagas da humanidade. E no aspecto dos bens materiais, eles funcionam como travas que fazem com que o homem não se liberte do apego à vida material. Mas quando ele desperta para os valores da vida espiritual, ele começa a entender que ele pode dispor dos bens, pode ter esses bens, pode amealhar bens, pode utilizar e deve utilizar o que sobra para amparar aqueles mais necessitados. Mas que, acima de tudo, ele não pode ter apego a esses bens, porque Deus pode tirá-los a qualquer momento. Deus pode, de um momento para outro, tornar aquela pessoa bem abastada numa pessoa miserável. E quando a pessoa não tem o apego aos bens materiais, ela não vai sofrer com essa perda, ela vai saber lidar com essa perda material e entender que faz parte da jornada existencial vivenciar dificuldades, vivenciar desafios. E naquele momento o desafio era ele de ser desapossado dos bens materiais. Quando a pessoa, então, entende que os bens da vida futura, os bens espirituais, os valores morais são mais importantes, ela deixa de trazer um peso de sofrimento para a sua vida. Deixa de viver angustiada, com medo de perder a riqueza, com medo de perder o que tem, porque justamente ele está mais ligado à questão dos bens da vida futura, os bens relacionados ao conhecimento e à moralidade. O homem que se apega aos bens terrenos é como uma criança que só vê o momento presente. O que deles se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes. Por compreender estas palavras proféticas do Salvador, o meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena a ninguém que se despoje do que possua, condenando-o assim a uma mendicidade voluntária, porquanto quem assim agisse tornar-se-ia uma carga para a sociedade. Proceder desse modo seria compreender mal o desprendimento dos bens terrenos, o egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza, quando Deus vô-la dá, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer administrando-a com sabedoria. Aí tendes, meus amigos, o que eu queria vos ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus dizendo: sabei-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que esses bens apenas vos foram confiados e que deveis justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Lacordaire, então, encerra a mensagem dizendo que o apego aos bens materiais denota uma infantilidade espiritual, porque o espírito mais evoluído, ele não tem esse apego aos bens materiais, mas ele faz uma importante advertência. Não significa que aquela pessoa que tem mais bens materiais, ou ricos, como ele chama, que eles devem se despojar de todos os bens. Existe um sentido, existe uma missão para que aquele espírito encarnado, naquela encarnação, ele tenha riqueza. E a missão é justamente ele não ser tomado pela cobiça. É justamente ele administrar com prudência esses bens, essa riqueza, de maneira que ela possa ser utilizada para o seu sustento, para a sua sobrevivência, mas também para ajudar o próximo. Saber utilizar a riqueza sem se apegar a ela é também um exercício necessário à evolução espiritual. Quando, portanto, nos depararmos com as situações da vida, Lacordaire fala: se você é pobre, não inveje o rico. E se você é rico, não se prenda aos bens materiais, porque eles são temporários. Entenda que aquilo que Deus lhe confiou como usufruto, ou seja, para você utilizar durante a jornada terrena, nada mais é do que uma oportunidade para você atender aos desígnios divinos e, assim, levar aqueles bens materiais que lhe sobram para o auxílio ao próximo, praticar o bem, praticar a caridade. Esse é o desafio também colocado à prova para aquele indivíduo que na jornada reencarnatória
ele conquista e ele vivencia a riqueza. Por outro lado, é preciso sempre lembrar que precisamos buscar os bens relacionados à vida espiritual, conhecimento, moralidade, virtudes, bondade, caridade. Assim, experimentaremos verdadeiramente a felicidade na vida futura. Esse, então, era o conteúdo que tínhamos para essa nossa videoaula. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários sua pergunta. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conhecimento, esse estudo, chegar a tantos outros que às vezes precisam de uma palavra consoladora. Muito obrigado por sua atenção. Fique com Deus. Muita paz e muita luz.